Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quantos estão nos visitando pela primeira vez aí? Erga uma de suas mãos aí. Você que está nos visitando, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa. Deus abençoe vocês, queridos. Tem mais alguém nos visitando hoje? Deus abençoe. As crianças até 9 anos já podem dirigir-se à sua salinha. Irmãos, essa igreja é uma igreja que investe. Essa igreja, ela investe no ministério infantil. Olha, para mim, nós temos o melhor ministério infantil do Distrito Federal. De uma equipe que se prepara, não é, Denise? Que estuda, que dá o seu melhor para as nossas crianças. Nós investimos nos adolescentes. Está aqui o Vini, meu sobrinho, líder do 180. Olha, irmãos, nós estamos vivendo um mundo mau, perverso, triste, de uma proliferação do mal. Eu contei um testemunho hoje do que aconteceu comigo na semana passada. Muito triste, muito triste. E eu tenho compartilhado com a igreja que nós estamos vivendo meio que um empoderamento do mal sobre a mente dos jovens e dos adolescentes. Nós investimos nos adolescentes. Segunda-feira nós temos reunião dos adolescentes aqui, de artes cênicas, não é assim, Vinícius? Circo, e está sendo uma bênção para eles, trazendo unidade, conhecimento, oração, vida com Deus, amizades sadias, irmãos, para que o seu filho, olha, a igreja é o último refúgio da nossa casa, dos nossos filhos, para que eles saiam desse mundo mau. A escola não tem mais nada a oferecer, a sociedade não tem mais nada a oferecer, os nossos filhos estão sendo entregues nas mãos do inimigo aí fora. A igreja do Senhor é o último refúgio para essa geração. Não deixe de trazer o seu filho na escola dominical, domingo, na EBD, na Universidade da Família. Não deixe de trazer seu filho para o 180. Não deixe você que é jovem de vir ao DEC, um ministério bendito de aprendizado, onde os jovens se reúnem para estudar a palavra, orar, buscar ao Senhor. Eu quero fazer dois convites aqui especiais. Olha, nós somos a geração da última hora. Eu acho que eu ouvi 2 aleluia. Porque muitos, ao ouvirem isso, trazem medo de Ana ao coração. Jesus está voltando. Nós somos a geração do arrebatamento. Os sinais estão claríssimos. E eu tenho 2 convites para você. Primeiro é você que é músico, que toca um instrumento, que canta. Nos ajude no ministério de louvor. Procure aí alguém da equipe do louvor. O Vinícius está aqui hoje. Olha, o culto hoje é o culto onde o 180 faz tudo. Eles ficam na recepção, fazem louvor. Era para fazer o profético, era para fazer o dízimo, mas está de férias alguns ainda. E o segundo convite, ministério de adoração com dança. Olha como essas meninas estão lindas. Você, menina, que tem o chamado, dom e quer fazer parte desse ministério, procure a Cleane. Faz assim, Cleane. Meninas e mulheres, ok? Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Quantos estão? A reunião de homens também no sábado, dia 11 à noite, é o jantar missionário. E pela manhã, às 9 horas, café com homens. Nós estamos estudando na escola bíblica sobre avivamento.
Avivamento, querido, não é uma empolgação, não é um movimento, não são somente a proliferação dos dons do Espírito, a manifestação do Espírito, porque isso é uma promessa de Deus. Ele diz: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Nós vamos ver isso, nós vamos ver um momento aqui, irmãos, que as pessoas vão passar lá fora e vão se render a Jesus, por causa do Espírito Santo. Nós estamos prestes a viver esse momento. Mas o avivamento, antes de tudo, é arrependimento. É humilhar-se na presença do Pai. Avivamento é buscar a Deus de todo o coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com reverência, irmãos. Nós temos um Deus que é Yahvé, mas nós temos um Deus que é Pai, e eu quero falar sobre isso hoje. E o Pai, Ele espera de nós tudo que Deus e Yahvé espera: reverência, temor e tremor. Mas o Pai espera relacionamento sincero, relacionamento íntimo, busca intensa. Nós viveremos esse avivamento bendito, mas quando nos posicionarmos rumo a Ele, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Eu quero chamar aqui à frente, hoje nós vamos apresentar 3 famílias. Duas famílias. A primeira eu quero apresentar o Jackson. O Jackson faz parte do Ministério de Surdos. Eu profetizei aqui, irmãos, hoje nós temos um bom Ministério de Surdos, uma quantidade boa. Mas eu profetizei que toda essa fileira aqui, vai ser só do Ministério de Surdos. E Deus está trazendo eles. Quero também chamar aqui o Fernando e a sua esposa, a Sara. Vem aqui, Fernando e Sara, também do Ministério de Surdos. Essa família bendita. Vamos ficar de pé. Estenda a mão direita para cá. Eles não são lindos, igreja? Que Deus abençoe. Senhor, nós somos gratos e nós recebemos Jackson, Fernando, Sara, sua filha, com alegria no nosso coração nesta casa, para que eles, meu Deus, sejam cheios do Teu Espírito neste lugar, e eles possam experimentar da Tua glória todos os dias. Que eles sejam instrumentos nas Tuas mãos, para dar frutos e o Teu reino cresça. Unge-os com óleo, dá a Tua bênção, nós os recebemos com alegria, e em nome de Jesus, que a igreja de Deus diga amém. Deus abençoe vocês. Pode sentar, igreja. Glória a Deus. Muitos estão voltando de viagem, né? Alguns ainda estão viajando. Nós tivemos um testemunho de ressurreição. Ontem, a Kel, Rogério, a Kel me mandou a imagem do carro deles, viajando para Caldas Novas. Sofreram um acidente muito grave, com capotamento, né? O carro virou, o carro deu perda total. Eles estavam com seus filhos e uma sobrinha, né, Rogério?
Todos estão bem para a glória de Deus. Irmã Vitória também já está melhor da perna. Tenho orado por você. Deus abençoe sua vida. Nós temos experimentado os milagres do Senhor neste lugar. Amém. Queridos, a semana passada eu falei que para você viver o Rehobote de Deus, e Rehobote significa expansão, duas coisas nos são necessárias. Para viver coisas tremendas, sobrenaturais, poderosas em Deus, eu não posso ser menino, imaturo. Lembra? E eu também não posso usar máscaras. Deus não entrega coisas especiais, sobrenaturais e poderosas para meninos, e também não entrega coisas poderosas para pessoas que usam máscaras, que não são verdadeiras diante de Deus. Jesus diz assim: eu não pude fazer mais milagres no meio deles por causa da incredulidade. A incredulidade nos faz colocar uma máscara, de viver uma aparência. Apesar de ter sido chamados pelo Pai de filhos, muitos não entenderam ainda e vivem na superficialidade de uma vida mediana, e eu quero usar a palavra medíocre, onde ela não experimenta as profundezas do que Deus tem e do que Deus é, e ela vive nessa vida mediana. E muitos, para viver essa relação com Deus, olham para Deus apenas como o Deus Yahvé. E aí isso naturalmente se torna uma relação simplesmente religiosa, uma relação impessoal, sem conhecer a altura, a largura e a profundidade de quem Deus é. A religião proporciona isso. Ninguém na face da terra foi tão religioso e tão fervoroso quanto o povo de Israel, o povo judeu. Os escribas, os fariseus, eles conheciam o Deus Yahvé, temiam, tinham medo até de pronunciar o nome de Deus Yahvé, de tanta reverência, temor. Mas a religião, ela engessa e traz uma máscara. É por isso que Jesus, quando ele pisa nessa terra, ele come com pecadores, come com prostitutas, come com toda sorte de enfermidades, com as pessoas que eram tidas como afastadas, amaldiçoadas. Ele vem e ele sara essas pessoas, ele cura essas pessoas, ele liberta as pessoas. Mas há um tipo de gente que Jesus não cura, e ele diz que eu não posso curar. E eu já falei daqui, Jesus não pode, irmãos, ele é todo poderoso, porque ele é Deus. João capítulo 1, versículo 1: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é o Deus encarnado, e a Bíblia diz: e vimos a glória do unigênito de Deus. Quando ele pisa nessa terra, ele vem como homem, mas ele é Deus todo-poderoso. E o livro de João é um livro onde para mim é o segundo Gênesis. Se Deus cria o Gênesis bíblico, lá no primeiro livro que lemos da nossa Bíblia, no livro de João é o segundo Gênesis, que agora não é mais somente a criatura, agora é o filho. Repita: agora eu sou filho. Esse é o segredo de quem quer se relacionar com Deus, apartado da religião, da religiosidade. Porque quando eu me visto da religiosidade, a minha relação com Deus não agrada a Deus, apesar de que eu acho que está agradando, mas não está, porque não é do meu jeito, é do jeito dele. E a gente aprende muitas vezes dos nossos pais. E olha, irmãos, pessoas benditas, pessoas fervorosas, pessoas trementes, pessoas que são compromissadas, mas não conhecem o Deus que é Pai. E vivem essa vida
superficial. Hoje Deus te trouxe aqui para te dar um abraço. Quantos querem receber o abraço do Pai nessa noite, em nome de Jesus? Então feche seus olhos aí. Vamos orar. Porque antes mesmo de você chegar, Ele já estava aqui. A presença dEle é real neste lugar. Obrigado por essa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, e sentir o abraço do Pai que ama. Vem com a glória que só o Senhor pode vir. Para nós não interessa anjos, nós queremos o Senhor. Ainda que os anjos sejam uma bênção, mas nós queremos a Tua presença. Vem com a nuvem de glória sobre este lugar. Envolve o nosso coração, a nossa mente. Envolve a cada um aqui hoje, para receber um abraço maravilhoso do Senhor. Nós te bendizemos e adoramos ao Teu nome, em nome de Jesus. Irmão, se tem alguém que pode revelar o Pai, é o Filho. Somente o Filho revela quem o Pai é. É por isso que Deus, o Pai, envia o seu Filho, porque é o Filho quem conhece o Pai, e é o Filho quem vai revelar o Pai. Somente o Filho revela o Pai. Este é o tema da minha mensagem hoje. E olha, o entendimento do Filho, que coisa forte. Já vou começar liberando uma palavra poderosa para a sua vida. O entendimento do Filho, de quem é o Pai, acessa a herança do Pai. Entender quem é meu Pai, pastora Célia, acessa a herança do meu Pai. Esse entendimento dessa completude acessa a herança. E essa herança, eu já falei aqui que das características de Isaac, não se fala muito dele, Rebeca. Quem era Isaac? A gente, quando pensa no personagem bíblico Isaac, a gente lembra quando Abraão vai sacrificá-lo. Depois você não ouve mais sobre Isaac, a não ser em Gênesis capítulo 26. Quando a Bíblia diz sobre essa palavra que foi liberado, o Reobote, o lugar de expansão, de abertura de visão para os filhos que recebem essa palavra, quando ele vai para semear numa terra seca, e Deus o faz prosperar. Depois existe uma contenda que quer roubar a alegria de Isaac. Depois outra, e até ele chega em Reobote. E aí a Bíblia diz, ali não houve mais contenda, e Deus o fez prosperar a 100 por 1. Lembra do texto? Só para te relembrar aqui. Mas a característica desse homem Isaac, a Bíblia não diz que ele era como seu pai Abraão, um grande erguedor de altares. Apesar de que em Gênesis 26, quando termina esse ciclo, ele ergue um altar ao Senhor. Mas ele não é como seu pai, que a cada passo que dava erguia um altar ao Senhor. Não, a Bíblia não diz que ele era um homem de oração. A Bíblia não diz que ele era um homem cheio, mas a Bíblia diz que ele era herdeiro. Apesar de eu crer que Isaac era cheio, era um homem de oração, Isaac era. Mas a Bíblia não faz referências sobre a personalidade e nem a vida com Deus que Isaac tinha. Mas a Bíblia diz, ele era herdeiro. E eu falei domingo passado, você também é herdeiro de Deus. Herdeiros e co-herdeiros. Há uma herança de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, que está disponibilizada pela fé e pelo reino que é do Pai.
Mas olha, aí você sai e as pessoas dizem assim: mas você é filho de Deus? Você fala: sou. Eu não vejo a revelação das coisas do Pai na sua vida. Muitas vezes nós somos confrontados com as pessoas do mundo: onde está o seu Pai? Eu não vejo o Pai em você. Onde estão o poder do seu Pai? Onde está a herança do seu Pai? Onde estão as riquezas do seu Pai? Onde está o reino do seu Pai? Por que é que nós não vivemos, irmãos? Nós precisamos aprender o que destrava, a chave que destrava esse reino, para que nós possamos acessar essa herança do Pai. E hoje nós vamos aprender aqui neste lugar, em nome de Jesus. Olha, quando Deus vai escolher a Bíblia, escrever a Bíblia, Deus é um ser extremamente, toda a sabedoria está em suas mãos, amém? E Ele não escolhe a língua que Ele vai escrever de forma aleatória. Deus é tremendo. No Antigo Testamento, a Bíblia é escrita em hebraico, e a língua hebraica, ela revela pontos da característica da pessoa, da unção que está sobre ela, do que ela carrega sobre si. E quando ele vai escrever o Novo Testamento, ele escolhe a língua grega, que tem a mesma característica de pontuar coisas de maneiras diferentes, que para o nosso entendimento fica difícil ao ler as Escrituras. Por isso que é bom você ler a Bíblia no original. Eu sei que nem todos vão fazer teologia para aprender hebraico, para aprender grego, mas esses últimos dias eu tenho estudado a Bíblia no seu original para trazer verdades espirituais para a igreja, para que nós sejamos edificados a partir de palavras-chave da Bíblia, que abrem portas para nós acessarmos coisas tremendas da parte de Deus. E eu vou citar algumas palavras aqui, por exemplo, no grego. E eu costumo falar muito para casais isso. Olha, quando nós ouvimos falar de amor, é o amor, eu te amo, você é amado, é o amor. Mas no grego, o amor é dividido em três. O amor de Deus é ágape, um amor que nós não conhecemos, um amor incondicional. Eu não posso fazer nada para esse amor aumentar ou diminuir. Ele ama incondicionalmente. Quando o grego vai falar do amor entre um homem e uma mulher, é o eros, que nada tem a ver com o que nós conhecemos de erotismo. O erotismo foi uma deturpação do que é o eros. O eros é um amor bendito, puro, simples, poderoso, entre um homem e uma mulher, criado pelo próprio Deus. Então, no grego, quando eu falo amor de homem e mulher, eros. E quando eu falo no outro amor, o amor de pai, de mãe, de amigo, de irmãos, é o amor filéu ou filio. Esse amor é sustentador, é aquele amor que me faz pegar na mão do outro e seguir, apesar do outro e apesar de mim. Então a língua grega, ela especifica algumas palavras com sentidos específicos. Então, hoje eu quero falar sobre o sentido da palavra filho. Existem dois sentidos para filho. Primeiro é teknos. É isso mesmo, Jesus? Teknon. Teknon é o filho que nasce. Nasceu o filho, teknon. Dá um sentido de
nascimento natural, nascimento comum. Seu filho nasceu teknon. Mas o outro sentido da palavra filho, esse é um poder específico, e é esse quem acessa a herança, e não somente a casa do pai, mas a herança. Muitos estão sendo chamados por Deus para uma filiação, mas ficam limitados no teknon, que acessa somente a casa, os utensílios da casa, as coisas da casa, mas não acessam a herança da casa. Porque filho tem direitos, todos os seus filhos têm direito. Pode ser apenas nascido, ele já nasce dentro de uma casa com direitos. Mas um filho específico é o herdeiro. E esse é o sentido da palavra que eu quero ensinar para a igreja hoje, que nós entronizemos isso no nosso coração. Eu quero ser filho de Deus. Repita, eu quero ser filho de Deus, mas eu não quero ficar limitado no teknon. Eu quero ser ruios. Repita, ruios. Ruios quer dizer filho maduro. Filho maduro. É por isso que no Antigo Testamento a herança era dada para o filho mais velho, o primogênito, porque a cultura dizia que o primogênito era o mais experiente, aquele que não ia desperdiçar as coisas do seu pai. Ele tinha mais maturidade, ele tinha mais consciência de quem seu pai era. Por isso era dada a herança para o primogênito. Então ruios é filho herdeiro. Ruios é filho da herança. O problema da vida é que nós ficamos apenas ali no teknon e não avançamos para o ruios, não amadurecemos com Deus e nos limitamos em viver somente das coisas do Pai e não da presença do Pai, da essência do Pai, do poder do Pai. Queridos, Deus tem muitas coisas. Olha, Deus tem bênção, Ele é dono de todas as coisas. Deus tem cura, Ele é poderoso para fazer. O nome dEle é Yahvé Rafá, o Deus que sara. Deus tem coisas maravilhosas, mas muitos se aproximam de Deus pelo que Ele tem e ficam limitados. Esses são teknon, não avançam. Mas Deus está chamando a sua igreja para serem ruios, filhos maduros, capazes de viver e experimentar os segredos de Deus, os tesouros escondidos, as coisas sobrenaturais, o poder daquele que é. Então abra sua Bíblia. Aninha, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Eu só quero tua presença. Hoje não vou. Eu não quero nada além da tua presença. Eu só quero a tua presença. Hoje eu só quero experimentar do teu abraço, do Pai amoroso, do Pai bondoso, do Pai misericordioso, do Pai poderoso. E eu não quero mais sair daqui.
quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair. O Ruios não quer sair da presença do Pai. O Ruios tem prazer nas coisas do Pai. O Ruios não se sacia do conhecimento raso. Ele quer ir mais profundo. Ele quer ir além. O Ruios quer experimentar tudo. Não quero sair da tua presença. João capítulo 1, verso 12, está escrito assim: mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, a estes, somente a estes, exclusivamente a estes, deu-lhes o direito e o poder de se tornarem filhos de Deus. Chuchu. Ao ouvir essa palavra, o meu coração enche, a minha vida transborda. Eu sou levado e impulsionado a viver na presença, ao lado, querendo mais e mais do Pai. Claudinho, Ele chama todos aqueles que o receberam. E olha, irmãos, essa palavra, todos aqueles que entendem, porque para eu me achegar e ter a Deus como Pai, eu preciso ter um entendimento, Nilton. O povo judeu, o povo hebreu, o povo escolhido de Deus, que Deus havia feito inúmeros milagres, maravilhas, não conheceram o Deus Pai. E quando Jesus ele vem à terra, ele vem com a missão de revelar o Pai. É por isso que aos outros religiosos, tementes, fervorosos, mesmo assim, o próprio Jesus olha para eles e diz: tendes por pai o diabo, porque você é como eles, mentiroso, porque ele é o pai da mentira. O que é isso, irmãos? Jesus está falando para o povo hebreu, para os escribas, para os fariseus, zelosos da palavra, tementes a Deus, e Jesus ele diz deles: vocês são como um sepulcro caiado, um sepulcro pintado, um sepulcro que quem olha por fora vê bonito, mas por dentro é podridão. Não é um relacionamento superficial que importa a Deus. Não importa se você carrega a Bíblia debaixo do braço, não importa se você tem na sua casa a Bíblia aberta no Salmo 91, não importa se você ergueu altares na sua casa. Importa é se você olha para Deus e enxerga o seu Pai. Importa é se você olha para Deus e tem um relacionamento de pai e de filho. Muitos têm dificuldade para ter relacionamento com Deus, porque tiveram dificuldade na relação com seus pais, e criam uma barreira, criam um obstáculo, porque não entende o que é ser pai, não entende o que é ter um pai. E há essa dificuldade, Rogério. Mas quando conhecem ao Pai, essas pessoas se rendem totalmente, se entregam completamente. Porque Deus, querido, olha aqui, há no coração, na alma do homem, um vazio do tamanho do universo.
E essas pessoas, para preencher esse vazio, elas buscam ganhar dinheiro, serem prósperas, trabalham, lutam. Quando conhecem a prosperidade, o dinheiro, a fama, elas percebem que não conseguem ser saciadas, e que o vazio muitas vezes, pastor Marcel, aumenta, porque elas vão ali achando que eu posso comprar esse vazio, preencher esse vazio, e elas lutam. Quando conseguem, veem que não podem, e aí elas vão para a prostituição, começam a comprar o sexo fácil, começam a comprar pessoas, comprar negócios, bens, adquirem tudo, carros, casas, mansões. Depois de ter adquirido tudo isso, elas continuam no vazio da alma. Veem que isso também não preenche, e aí elas vão buscar mais, porque não preencheu, e elas vão então para as drogas. Primeiro começa na bebida fraca, bota mais uma, e aumenta, teor alcoólico maior, para me chapar o coco, para ver se eu consigo preencher essa tristeza, esse vazio na alma. Depois a bebida já não serve mais, elas vão para as drogas. Começa com uma pitadinha da maconha, só um baseado, não preenche, vai para o crack, não preenche, vai para a cocaína, não preenche. A única coisa, Aninha, que preenche a alma do homem é o Deus que é Pai. Não há nada nesse mundo que pode preencher a sua vida, o seu coração, a não ser o seu Pai te chamar por filho. Na hora que Ele olhar para você e te chamar de filho e falar: vem para o meu colo, que papai te ama, você vai sentir esse vazio sendo preenchido de uma forma tão poderosa, tão sobrenatural, que a sua vida jamais será a mesma. Todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome. Queridos, o nome de Deus é poderoso. O nome de Deus é. Você sabe que o nome de Deus é? Ele é. Inquirido sobre o seu nome, Ele diz: eu sou o que sou. Eu sou. Deus é. Mas o conhecimento de Deus, o eu sou, ainda é pequeno para aquilo que Deus quer se revelar, porque Ele é, e isso é poderoso, mas Ele é Pai. Ele é Pai. Aos que creem o seu nome, agora preste atenção aqui, ó. Deu-lhes o poder. Eu já ensinei aqui para a igreja, e eu preguei um sermão em cima da palavra poder, dunamis. Quantos se lembram aqui? Dunamis. O poder dunamis vem dinamite, explosivo, poderoso. Dunamis significa um poder que não cessa, ele é constante. Esse poder é dado aos filhos de Deus. Mas nesse texto de 1 João, no capítulo 1, no versículo 12, não é dunamis que está escrito. O poder aqui é exousia.
Esse poder, eu quero ler aqui para os irmãos a tradução, porque são muitas. Feche seus olhos. Exousia sobre a sua vida. Exousia sobre os filhos de Deus neste lugar. Que este poder venha sobre a sua vida e você possa usar exousia aonde você estiver, em nome de Jesus. O que significa, pastor, exousia? Olha só, número 1, poder de escolher, pastor Mayra. Liberdade de fazer como se quer. Agora você olha para o pastor e fala: pastor, eu sou pecador, eu faço más escolhas. Nós somos assim. Mas quem entende de verdade quem o Pai é, faz escolhas benditas, é livre para escolher. Esse poder exousia me faz acontecer as coisas como eu quero. Uau! Pastor, o senhor não está pregando heresia? Não. Sabe por quê? Porque o filho só se interessa nas coisas do Pai. E o Pai dá toda a autoridade para o seu filho para fazer do jeito que ele quer. Uau! Porque quando eu vou fazer, eu não faço por mim, perceba, eu faço por causa do meu Pai. Uau! Cleuzinha, que venha exousia sobre a sua vida. Número 2, licença ou permissão de um poder físico e mental para ser acima da média. Uau! Exousia me traz a mente de Cristo, um poder mental diferente, um poder sentimental diferente. Eu sou equilibrado. Quem recebe esse poder e sabe quem é o seu Pai, ele não se abala. Porque sabe quem é seu Pai? É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Ele tem as melhores coisas para os seus filhos. Não se abala com a circunstância, não se abala com a situação, não se abala com o momento, porque meu Pai está no controle de todas as coisas. Se Ele permitiu, é porque é bom para a minha vida, apesar de eu achar que não é hoje, mas amanhã eu verei que é. Só quem recebe, Janaína, o poder exousia, descansa no abraço do seu Pai, em qualquer situação, em qualquer lugar, ele é equilibrado. É por isso que Jesus, ele diz para os seus discípulos assim: eu vos deixo a minha paz, a minha paz vou-la dou. Não a dou como o mundo dá, mas a minha paz eu vos dou. Eu vou resumir aqui. O exousia, esse equilíbrio, me faz descansar. Número 3, o poder da autoridade para influenciar e ter privilégios. Eu vou repetir. O poder da autoridade para influenciar e obter privilégios. Ué, o meu pai é rei.
Eu represento um reino, e o reino do meu Pai é muito mais poderoso do que qualquer reino da face da terra. E Ele me autorizou, a autoridade é Ele me autorizou. Você foi autorizado pelo próprio Pai para influenciar. Número 4, o poder de reger ou governar. Você sabia, irmão? Olha, essa igreja, para os visitantes, viu, filhos? Nós temos ensinado que nós somos a geração do arrebatamento. Virá o arrebatamento, irmãos, a qualquer momento os céus se rasgarão, as trombetas soarão, e somente os filhos maduros subirão. Eu vou repetir aqui, porque isso aqui é muito sério, muito forte e muito grave. Nem todos os filhos subirão. Puxa vida. Tem certeza, pastor? Me prove na Bíblia. Vou provar. Nem todos os filhos subirão? Parábola das 10 virgens. As 10 virgens representam a igreja. As 10 eram compradas. As 10 eram filhas. As 10 significa totalidade. As 10 eram para subir. Elas eram escolhidas. Mas a Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. E elas acordam. Todas acordam. É interessante, porque quem é filho reconhece a voz do seu pai. Todas se levantam. Mas a Bíblia faz uma referência dizendo que 5 delas não tinham azeite. E elas falam para suas irmãs ali: olha, me dá um pouquinho do seu, para que ele me reconheça. Eu preciso acender o meu candeeiro para ele ver o meu rosto. E elas dizem: não, eu não posso te dar o meu, porque se eu te der o meu vai faltar para mim e para ti. Vai no mercado e compra. Perceba que há uma relação comercial aqui entre esses filhos. Isso quer dizer o interesse pelos quais os filhos se relacionam com seus pais. Muitos se interessam pelo aquilo que ele tem, e esses saem para comprar. O problema é quando eles voltam, irmão. Quando eles voltam, a porta está fechada. Vai ficar no arrebatamento, vai ter que sofrer nas mãos do anticristo. Muitos serão salvos, lavados com o próprio sangue, porque isso é uma espécie de rejeição do sangue do Cordeiro. E agora, para subir, para ir para a glória, você vai ter que dar a sua própria vida e ser muito mais crente do que qualquer um aqui, porque não terá a ajuda do Espírito Santo. E aí nós ficaremos na glória, ceando. Hoje é noite de Santa Ceia, ceando com Ele, nos alegrando. Depois a gente volta. A Bíblia diz que Deus destaca. Irmãos, olha que coisa, né? Como o meu Pai é poderoso. Ele destaca um guerreiro. O livro do Apocalipse diz que ele tira, Dorcas, um anjo. Quantos anjos, igreja? Um anjo para amarrar Satanás e todos os seus demônios. Um anjo amarra Satanás e todos os seus demônios. E aí esses demônios são amarrados, e nós voltaremos a esta terra aqui para governar com Cristo no milênio. 1000 anos. Aí eu olho para o auditório aqui e vejo governadores, porque a unção exousia nos chama para governar com Cristo. Número 5, poder de quem tem a vontade e as ordens que devem ser obedecidas pelos outros. Autoridade sobre a humanidade. Poder de decisões judiciais.
Você sabia que nós vamos julgar até os anjos no milênio? Autoridade para administrar e fazer as coisas que estão em seus corações. Algo sujeito à autoridade e à jurisdição. Deus nos estabelecerá sob jurisdição para governar. Newton, você vai governar Taguatinga. Roberto, você vai governar Ceilândia. E aí, jurisdicionalmente, Ele nos posicionará como governadores. Eu estou falando aqui cidade de Taguatinga, nem sei se vai ser assim, mas sobre jurisdição. Exousia está sobre a sua vida. Número 6. Alguém que possui a autoridade de governador, magistrado e principal entre as pessoas. Poderoso entre os seres criados, superiores às potestades espirituais. É por isso que a Bíblia diz que Ele nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Eu vejo muita gente brincando aí, Rogério, dizendo que Satanás está debaixo dos meus pés, e nem sabe que ele nem filho não é. Ou se é filho, é como aquelas virgens que não têm azeite, tá brincando com fogo. Mas quem reconhece, entende quem é o Pai, tem autoridade sobre principados, potestades e sobre as hostes infernais. E por último lugar, sinal de autoridade real, lhe é colocado uma coroa. É por isso que a Bíblia diz que Ele nos últimos dias nos tirará as vestes de cinza e nos colocará uma coroa aos vencedores. Que esse poder exousia dos filhos de Deus venha sobre ti e te faça governar com autoridade, em nome de Jesus. Deus, Ele nos dá direitos. E olha, o filho carrega sobre a sua vida um nome, e o nome do teu Deus está sobre ti. Filho tem uma herança, e filho tem acesso ao Pai. Lá em casa, a gente não restringe o Henrique. Vem, filho, ele entra, ele sai, ele tem liberdade, ele é equilibrado. Hoje mesmo a gente estava conversando sobre o Henrique, né? O Henrique era muito terrível. Hoje você olha para o Henrique, é equilibrado até demais, até para tocar o baixo. Ele faz uma cara assim de que não é com ele, não é, Vini? É equilibrado. É por isso que Jesus diz assim, ó: as minhas ovelhas, elas são livres. Elas podem entrar e podem sair a hora que elas quiserem. Por quê? Porque conhecem a minha voz. Feche seus olhos. Essa palavra tem a ver com conhecimento. Conhecer quem é o Pai de verdade, sem máscara, sem meninice, sem empolgação, sem desequilíbrio. Essa palavra tem a ver com a autoridade de acessar o Pai, o Rei, porque nem todos, Ângela, nem todos têm acesso aos reis. Somente o príncipe, nem a esposa do rei tinha acesso ao rei. Lembra quando o rei Assuero, ele em seu trono, quando Esther vai entrar na presença, ele repreende, dizendo: eu posso matar porque você entrou sem ser anunciada. Mas o príncipe
O filho, o herdeiro, ele não tem essa restrição. Ele pode entrar a hora que bem entender na presença do seu pai. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 19, ainda com os olhos fechados: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, não sois mais afastados, apartados, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Você pode acessar o Pai, porque filhos maduros, príncipes, podem acessar o trono do Pai a hora que bem entenderem. Filhos maduros podem acessar a presença do Pai a hora que bem entenderem. E filhos maduros recebem do Pai a unção, o poder, exousia. Está disponível somente aos filhos maduros. É fácil conhecer o filho maduro. Por último, talvez o mais poderoso, tem a ver com essa noite. O filho maduro tem direito a acessar a mesa do seu pai. Filhos maduros acessam a mesa do seu pai. É por isso que o último ato de Jesus, antes de ir para o Calvário, foi trazer os seus discípulos para assentar-se à mesa do Pai, para dizer assim: se você tem comunhão comigo, se você tem intimidade comigo, para assentar-se à mesa comigo, você terá comunhão comigo, autoridade de mim, para viver na eternidade comigo. Só vive a eternidade foi Jeová. Só vive a eternidade quem se assenta à mesa com o Pai.